Queridos irmãos e amigos, alunos, professores, os que frequentam a Casa de Deus, a Escola Dominical, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma EBD online e iremos iniciar orando, buscando a bênção e a proteção de Deus. Pastor Wagner, orando ao Senhor. Querido Deus, Pai bendito e santo, Pai eterno e justo, te agradecemos por esta oportunidade, Pai, a qual nós estamos para aprender da Tua palavra, Senhor. Pai, pedimos a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor, a Tua orientação, ó Pai. Ajuda o Teu servo, dá graça a ele mais uma vez, ó Pai, nosso pastor, para que ele possa ministrar, Pai amado, como o Senhor tem usado das outras vezes. Pai bendito, abençoa cada aluno, cada superintendente, cada professor, cada irmão, cada irmã que estará, Pai, aprendendo da Tua palavra. Senhor da glória, nos direciona, nos dá graça, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós temos a nossa lição de hoje, está aqui, o despertamento renova o altar. É o tema da lição, escrita pelo pastor Eurico Bergsten, da década de 90, essa lição aqui que nós estamos estudando, e ele aborda o assunto em 3 pontos e subpontos que nós estaremos abordando. Primeiro ponto, o despertamento conduz o homem ao altar, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E terceiro, cuidado com as imitações. A lição ela está baseada em 2 textos, mas do mesmo capítulo, Esdras, capítulo 3. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o capítulo 3, ele começa, e a segunda parte fala sobre os alicerces que são lançados para a construção do templo, ok? Então a primeira coisa, antes de nós adentrarmos no assunto em apreço, eu vou colocar aqui uma questão, ok? Primeiro, por que um altar? Ok? Por que um altar? Visto que a lição trata sobre o despertamento renova o altar, é claro que essa palavra despertamento usada pelo autor está tratando de como Deus libertou Israel do cativeiro, de como Deus usou Ciro para levá-los ou dar liberdade para que eles retornassem à terra deles, porque os irmãos sabem que havia uma profecia, tanto Jeremias como o profeta Isaías, na verdade vaticinaram que o povo de Deus haveria de estar no cativeiro, mas logo eles seriam soltos, e assim eles viram nessa trajetória histórica o agir de Deus. Se você analisar bem, desde 605 até 535 a.C., nós temos aí a duração do cativeiro. Então, de 605 a 535 se tem a duração do cativeiro. E Israel pôde ver nesse trajeto todo que Deus estava chamando cada um dos israelitas para um despertamento espiritual. Eles viram que foram cativos, humilhados. Agora, ao retornarem, em especial com o decreto de Ciro, dando liberdade para que eles voltassem à terra, eles compreenderam que tudo aquilo ali era um trabalhar de Deus, era um agir de Deus. Então eles viram isso como despertamento, e esse despertamento vai levar cada um daqueles israelitas a se voltarem para Deus. Isso é muito importante, por quê? Porque nessa aplicação nós podemos entender que há fatos, há acontecimentos em nossas vidas que nos chamam para um arrependimento, para uma renovação espiritual. Israel entendeu isso. Diante de tudo que eles viveram, agora cada israelita vai renovar o seu
altar, esse altar de comunhão com Deus. Prestem bem atenção que eu pergunto aqui, por que um altar? É muito bom falar do despertamento, mas eu quero falar, antes de entrarmos nesse ponto, eu quero fazer esse questionamento, essa interpelação. Por que um altar? Se vocês analisarem, essa expressão no grego, na verdade, ela está aí, misbah. Eu coloquei no próprio texto hebraico, observem aí, olha. Misbah é com patar, deixa eu colocar aqui. Misbah, essa palavra misbah que aparece aqui, ela fala de altar. Mas o interessante, queridos, é que quando a gente vai para essa palavra altar, essa palavra altar, aqui, misbah, altar, observem bem, ela quer dizer matar. A palavra altar quer dizer matar. Você pode observar aí, que eu estou colocando aqui no próprio texto hebraico, porque fica melhor. Tem a ideia de sacrificar. Lá de Gênesis 22, Abraão. Então, a gente fala, eu quero ir para o altar, eu quero me dedicar no altar, mas a ideia hebraica de misbah, essa ideia hebraica é matar, é sacrificar. A ideia do altar é morrer, ok? Morrer. Por que é interessante eu colocar isso aqui? Porque no português, até um irmão colocou, para que colocar isso aqui? É porque a nossa Bíblia, meus irmãos, ela não foi feita no português. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa Bíblia, ela aqui é uma cópia. Ela foi copiada do original do hebraico. Então observe, quando eu vou para o português, eu leio assim, altar. E se você tomar qualquer dicionário, ele vai dizer que o altar é algo feito de madeira, de pedras, de areia, local em que se sacrifica algo. Mas observem bem que a ideia do hebraico é matar, ok? Sacrificar. Altar é lugar de morte. Então, prestem bem atenção que agora Israel, ele entra em um despertamento espiritual, mas ele é chamado para a morte. Morrer seus desejos, morrer seus pecados, morrer o orgulho de cada um. Quando Israel é despertado para um renovo, para renovar esse altar aqui é que, na verdade, agora eles teriam que morrer, eles teriam que sacrificar, matar o eu, seus desejos, suas ideias, seus planos, porque eles foram para o cativeiro, porque foram dominados pelo ego, pela prepotência, pela ganância. E aí, quando Deus trata com eles e mostra que o caminho que eles tomaram não era o caminho correto, então agora Deus está despertando cada um, mas para que eles voltem para esse misbah, que é o altar. Eles têm que voltar para esse altar para morrer nele, para se sacrificar nesse altar, para se matar. Observem que o autor, ele vai falar daqui a pouco, eu vou falar sobre aqui, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. A forma de reparar um pecado lá no Velho Testamento era sacrificando um animal no altar. O apóstolo São Paulo, ele diz em Romanos 12, 1-2, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, na ideia velhotestamentária, era alguém levar um animal. Na ideia do Novo Testamento, o nosso próprio corpo. É isso que Paulo dá a ideia. Esse próprio corpo agora, a nossa própria vida, é que devemos sacrificar como sacrifício vivo, santo e agradável. Por quê? Por causa da comunhão que vem com Jesus Cristo. O altar no Novo Testamento é a cruz aonde Cristo vai ser posto, vai ser colocado. E aí Jesus torna-se o paradigma, o modelo, o padrão da nova comunhão, porque ele substitui tudo, como estava lá no Velho Testamento. Agora Jesus, ele na verdade é aquele que cumpre tudo e torna-se o modelo da nossa comunhão.
Então deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Israel retorna para Jerusalém por ordem de Ciro, você tem aí, às vezes vai aparecer a expressão primavera e vai aparecer 7º mês. Observem bem aí, lê aí, pastor Wagner, Esdras capítulo 3, verso 1. Como é que diz? Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo, como um só homem em Jerusalém. No 7º mês. Olha aí, ó, no 7º mês, não é isso? Isso. Era o período da festa do tabernáculo. Na verdade, aí seria mais ou menos setembro. Um mês seria setembro de 536 a.C. Então, você tem essa expressão 7º mês, mas você vai ter também lá no capítulo, no mesmo capítulo, lê o versículo 8. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos. Muito bem. Então você tem aí 7º mês, que começa do capítulo 3, versículo 1, e 2º ano. É 2º ano, é isso? 2º ano também fala de mês. 2º mês, que na verdade aí corresponde a maio ou junho, conforme nós podemos analisar. Então, quando se trata da expressão primavera, seria o momento em que o povo de Deus daria início à construção do templo. 7º mês, alguns estudiosos pontuam claramente, pegando aí essa data que eu estou falando aí, de 536 a.C., eles dizem que desde o momento que eles partem para essa cidade até chegar aqui, passou-se possivelmente 2 anos. Então, quando eles chegam lá, qual é a primeira coisa que eles vão fazer? Quando aqueles que saíram do cativeiro, repatriados, retornam para a sua terra, o que eles fazem quando chegam lá? Qual é a primeira coisa que eles vão fazer? A primeira coisa é que eles vão levantar um altar. Isso é muito interessante, porque quando eles vão levantar esse misbá, esse altar, eles queriam dizer: nós daqui para frente não vamos construir a nossa vida com os nossos sonhos, com os nossos propósitos, com os nossos ideais, sem que primeiro nos voltemos para Deus. Isso é lindo, né? É por isso que eles colocam aí o altar, eles edificaram o altar do Deus de Israel. Veja que a prioridade, eles não levantam qualquer altar. Eles levantam o altar do Deus de Israel. Está aí, é construto, olha aí. Elohei Israel. Aqui é construto, o Deus de Israel. Eles vão levantar um altar, mas não é um altar para qualquer outra divindade. É um altar para Deus. E como é para Deus, eles sabem que nesse altar, que eles sacrificavam animais, que eles matavam animais, para reatar comunhão com Deus, eles agora vão começar uma nova vida. Isso é muito interessante, por quê? Porque quando eu falo de altar, eu pontuei aqui algumas coisas sobre o altar. Primeiro, o altar, ele simboliza, vou colocar aqui, ó, para você acompanhar. Primeiro, o altar simboliza testemunho. Quando eles levantam um altar, eles estão declarando que doravante eles vão servir apenas a Deus. Ou seja, a partir de agora, eles vão sacrificar, eles vão adorar, eles vão servir apenas a Deus. E aí você tem um testemunho. Levantar um altar era uma forma de declarar fidelidade a Deus. Vamos citar aí 2 exemplos, lê aí, pastor Wagner. Gênesis 8:20, depois Gênesis 12:7. E edificou Noé um altar ao Senhor,
E tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Isso. Agora leia Gênesis 12, verso 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Muito bem, você percebe aqui que aonde Abraão chegava, ele fazia um altar. Noé, quando saiu da arca, qual foi a primeira coisa que ele fez? Ele fez um altar. Ele poderia estar preocupado com a economia, ele poderia estar preocupado, como é que eu vou viver sem ninguém na terra? Ele poderia estar preocupado, o que será de mim? Mas a primeira coisa que ele faz ao sair da arca é levantar um altar. Abraão, aonde chegava, levantava um altar, dando a ideia de testemunho. Isso fala para nós o seguinte: antes que você comece uma casa, uma loja, um projeto, uma construção, antes que você faça qualquer coisa, procure em primeiro lugar fazer com Deus. Procure em primeiro lugar ir para o altar do Senhor. Porque às vezes aquela coisa que você quer, que você deseja, ela te domina. O egocentrismo, o egoísmo, a arrogância, a avareza está naquilo ali. E no altar de Deus, você tem que morrer. Deus estava deixando claro para Israel que sacrificava animais, que eles precisavam morrer. Eles precisavam começar uma nova vida. Jesus morre na cruz, como o Cordeiro de Deus, como está lá em João 1:29. E percebam bem que Jesus mesmo disse: cada um tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, nós precisamos morrer no altar de Deus. Quem vai para o altar de Deus não tem grandeza. Quem vai para o altar de Deus não tem orgulho. Quem vai para o altar de Deus morre. No altar de Deus você se quebranta. No altar de Deus você se sacrifica. No altar de Deus você morre. Porque Deus é grande, Deus é poderoso. E aí nesse altar você renova a sua comunhão com Deus, jogando fora tudo aquilo que não convém, tudo aquilo que não agrada. Então, antes de começarmos qualquer coisa, vamos começar com o altar. Não comece pregação sem o altar. Não comece louvor sem o altar. Não comece qualquer coisa sem o altar. Primeiro você tem que ir para esse mizbar. Você tem que ir para esse altar. É aqui que Deus trata conosco. Então, altar fala de testemunho. Observem que eles vão levantar o altar de Deus. E aí eles vão testemunhar que eles adoram doravante o único Deus verdadeiro. Sarados da idolatria, quando retornam do cativeiro, eles agora vão testemunhar o Deus verdadeiro. Mas tem outra coisa sobre o altar, que eu vou colocar aqui. É que o altar, ele segue, ouçam bem isso, o altar, colocando aqui só um minuto, o altar segue uma lei. Vocês podem observar que o altar que eles vão levantar, depois de 70 anos de cativeiro, o altar que eles vão levantar é um altar baseado na lei de Deus. Eles não vão fazer um altar criado na imaginação deles, ou porque eles viram lá no cativeiro babilônico, como alguns reis de Israel fizeram. O altar que eles vão levantar é segundo a lei de Deus. Ou seja, não se pode viver a vida de comunhão com Deus criando altares aleatórios, imaginários. O altar tem que ser segundo a palavra do Senhor. Quantos crentes, pastor Wagner, meus irmãos, não estão criando altares em casa? Criando modelos que eles mesmos estabelecem sem o padrão bíblico. E é o último ponto da lição que nós vamos tratar. Mas percebam bem que Israel vai levantar esse altar, mas é um altar que segue uma lei. Veja bem aí, pastor Wagner. Vamos ler aí a palavra de Deus. Deuteronômio 12:5, leia aí. Pronto, Deuteronômio 12:5. Vamos lá. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis.
Muito bem. Então, eles não vão criar altar segundo o que eles pensam. Hoje o que tem aí, meus irmãos, deixa eu dizer uma verdade aqui para vocês. A verdade é que hoje tem gente que por qualquer coisa ele quer abrir igreja, ele quer abrir altar, ele quer... Não, tem que seguir uma norma, a norma é a Bíblia. Tem que seguir a palavra de Deus, ninguém pode andar levantando altar de qualquer maneira. E vocês sabem que essa história já se repetiu lá atrás, entre Roboão e Jeroboão. Um queria manter a glória e criou um altar apresentando todo tipo de sacerdote, fazendo sacrifício em qualquer lugar e através de qualquer pessoa. Então perceba que o escritor está dizendo que altar é testemunho, mas altar tem que seguir uma lei. Olha para mim aqui, ó. Culto sem a palavra de Deus, sem a norma divina, não é culto. Adoração sem a palavra de Deus não é adoração. Pregação sem Bíblia não é pregação. A lei, gente, é isso aqui, ó. A lei é a palavra de Deus. A lei é a Bíblia Sagrada. Esse altar é o altar de Deus. Está aí no texto. Se vocês analisarem essa expressão aqui, deixa eu colocar aqui rapidinho. Banar no hebraico, olha aqui, ó. Essa expressão aqui, banar no hebraico, está aí no texto. Ela que está aí no cal, na verdade essa expressão aqui, ó, banar é construir, é edificar, é levantar. Mas nunca levante nada sem Deus. Primeiro tem que ter o altar de Deus. Eles vão edificar o altar, mas esse altar é buscando a presença de Deus. Israel foi destruído, Israel foi cativo 70 anos, porque não viveu conforme a palavra do Senhor. E a terceira coisa, a letra C, que eu falo sobre o altar, é o aspecto espiritual. Olhe para cá. O aspecto espiritual. O que você tem aqui no aspecto espiritual? É que o altar, ele não é apenas um local, não é apenas um local de cerimônia, de tradição religiosa. O altar, ele tem o seu aspecto espiritual. Quando Israel volta do cativeiro, que vão levantar um altar, eles sinalizam que querem dali para frente seguir tudo com a presença de Deus. Eles viram ao longo do tempo como desobedeceram a Deus, como quebraram a aliança, o quanto sofreram, quanto padeceram, e agora eles querem recomeçar uma nova vida. O altar, ele tem um aspecto espiritual. Ninguém vai para o altar se não estiver disposto a morrer, se não estiver disposto a se sacrificar. O altar é lugar onde você morre. O altar é lugar onde você recomeça a sua comunhão com Deus. Então, isso aqui é muito lindo, porque na verdade, queridos irmãos, fala disso. Esse altar, ele fala de comunhão. E deixa eu dizer uma coisa, aí a Bíblia diz que eles celebraram a festa do tabernáculo. Mas eles só vão celebrar a festa depois que fazem o quê? Levantam o altar. Hoje tem muito, sabe por que muita festa nossa não presta? Tem festa hoje aí que é só para fazer cantor famoso. Tem festa aí hoje que é só para o pastor promover ele mesmo, para dizer que está fazendo um grande trabalho. Mas festa verdadeira só presta quando começa com o altar. Isso é muito forte. Com sacrifício, quando tem lágrimas, quando tem choro, aleluia, quando tem sofrimento. Hoje tem festa aí, que os irmãos fazendo festa na igreja, é ali do círculo de oração brigando, é briga por farda, é briga por hino, eu não quero esse hino, eu quero aquele, é um chafurdo tremendo. Deus não está nisso não, meus irmãos. Tem que ter o lado espiritual, e o lado espiritual é quando você vai para esse altar chorando. Não mais eu, como diz Gálatas 2:20. É quando você vai para o altar. Jesus mesmo disse, altar não é lugar para crente nominal. Altar não é lugar para crente cheio de egoísmo. Vocês querem ter um exemplo aqui? Jesus disse assim, olha, quando tu fores levar a tua oferta, aonde? No altar. Se teu irmão tem alguma coisa contra, vá até ele. Aleluia. O altar não é lugar para crente desmantelado.
O altar não é lugar para crente que a vida é cheia de mágoa, de ressentimento. Altar é para tu morrer lá. Altar é para tu se sacrificar lá. Altar é para tu matar o teu eu pela presença de Jesus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ô, coisa boa, meus irmãos. Vamos ler aqui, porque, rapaz, é coisa do céu, é Bíblia, é Bíblia. A Bíblia é coisa maravilhosa. Às vezes a gente fica brincando, leva as coisas de qualquer jeito, mas a Bíblia, meus irmãos, ela é assim. Ela é a palavra de Deus, ela é a verdade. E se tu não fizeres assim, meu irmão, pronto, está bem aqui. Deixa eu só colocar aqui para os irmãos. É Mateus 5, né? 5:23. Lê aí, pastor Wagner. Vamos lá. Eita, coisa boa. 5:23. E aí você pode ler na sua Bíblia aí, irmão. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a... Peraí, como é que diz? Começa o versículo. Portanto, sim, se trouxeres a tua oferta ao altar, vai deixar no altar. E aí te lembrares... E se tu te lembrares... de que teu irmão tem sim, alguma coisa contra ti... Ah, não é tu mesmo não, né? Não, é o teu irmão. Não é o que está ofertando não, que tem erro, não. O teu irmão. Vai, pode ler. Deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Olha para cá, vira para cá. Tá me filmando aí direitinho, irmão? Preste bem atenção. Aí você vai ofertar. Só eu ouvi dizer que o irmão tem algo contra mim. Olha o que é altar, meus irmãos. Altar é isso aqui, é esse mizibá. É morrer. Você não pode construir o baná, você não pode construir o altar, se a tua vida é cheia de ódio. Eu quero logo dizer para tu aqui, meu irmão. Tu que tem intriga, pastor que tem rancor, que guarda rancor do irmão porque se levantou contra ele, ou porque falou mal dele, no teu altar não vai prestar. Não vai prestar. Não vai prestar. Aí você diz, mas eu fui lá na irmã fulana de tal, eu pedi perdão para ela, pastor, mesmo eu não tendo erro, mas ela não me perdoou. Não se preocupe. Paulo diz em Romanos 12, que se possível tenha paz com todos. Às vezes você vai e o irmão não te perdoa, porque ele acha que está certo, e você é quem tem a razão. Mas quem quer construir altar, tem que morrer. Não pense que você no altar, com os seus ideais, com os seus achismos, você vai ganhar alguma coisa. Quem quiser construir bem, olhe bem para cá, quer construir uma boa vida, quer construir uma igreja forte, é preciso começar com o altar. Aqui ele diz, o despertamento conduz o homem ao altar. O pastor, nesse primeiro ponto da lição, e é interessante que ele fala sobre 3 subpontos. O primeiro, os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhe proporcionava, ok? Ele diz assim, o propósito que traziam no coração ao retornarem do cativeiro precisava ser muito firme, porque estavam rodeados de inimigos, ok? Eles saem e eles sabem que voltaram do cativeiro, eles estão vulneráveis, ainda que tenha a proteção de Ciro, mas eles sabem que estavam expostos, como você vai ler em Neemias capítulo 1. Porém, eles sabem que o medo, a tristeza, tudo que eles estavam passando, a vergonha, a humilhação e o temor que eles tinham de outros lhe atacarem, eles vão para onde? Para o altar. Aleluia. Altar é lugar de você renovar a vida, de você se despertado, mas o altar também é lugar de você ser fortalecido. É de você entrar numa comunhão gloriosa com Deus. E quando você renova o altar, Deus te dá vitória. Leia bem aí, Gênesis 35, vê se é o verso 5 ou é o verso 3, rapidinho aí. Já? Vamos lá. Eita, coisa boa. É porque a Bíblia é boa e aí a gente sim. E levantemo-nos e subamos a Betel. Isso. E ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Olha para cá, vira para cá. Deus disse para Jacó, quando tu voltar lá, tu paga o teu voto que tu prometeu. Jacó esqueceu.
nas coisas da vida, ganhando dinheiro, crescendo, tendo mulheres, ele esqueceu de levantar o altar. A falta desse misbá na vida dele abriu uma brecha tremenda para estragar a família. Está lá em Gênesis 34. Quero dizer uma coisa: pais que não levam a sério esse assunto, esposa, esposo, que não edificam altar a Deus, estão abertos para qualquer tragédia. É isso? Não comece nada na sua vida, na sua casa, no aspecto financeiro, sem que primeiro passe pelo altar. Às vezes teve homem aí, pastor Wagner, professor Anuar, teve homens, teve pessoas cristãs que disseram: eu quero construir um grande ministério, mas ele quer um ministério apenas com fama, com nome, com aplausos, e não vai para o altar. Não vai para o altar. Amanhã está namorando com a irmã da igreja, amanhã está dando em cima de outro irmão, amanhã está roubando dinheiro da igreja, desviando dinheiro da igreja, amanhã ele está pegando benefícios de político em nome da igreja, porque ele não foi para onde? Ele não morre no altar. Homem que vai para o altar, ele perde o gosto pelas coisas ilícitas desse mundo. Homens que vão para o altar, o seu eu é pisado. Jacó, ele esqueceu do altar, a desgraça entrou na casa dele. Tem desgraça aí acontecendo na vida de líderes, e a gente não fica feliz com isso não. Mas é porque quem não leva a sério o altar de Deus, morre. Entenderam agora? Morre. Deus não brinca, meus irmãos. Hebreus diz que Deus é fogo destruidor. Quantas pessoas que Deus não levantou, que começaram oração, começaram em jejum, começaram se consagrando, mas depois as riquezas, as glórias do mundo, os anos se passando, foram se esquecendo do quê? Do altar da comunhão. É melhor morrer no altar. Aleluia. Porque o altar não te deixa com um sentimento de grandeza, de prepotência. Então Jacó esqueceu. Aí quando entrou o problema de Simeão e Levi, que destruíram a cidade, aí o Jacó ficou com medo. Ele disse: por que vocês fizeram isso? Todos nós agora vamos morrer. Aí ele se lembrou que todas aquelas desgraças era porque ele não tinha levantado o altar. Aí é que ele diz, como é que ele diz? Subamos. Você leu aí o 5, não foi? 35? Qual foi que você leu? Foi o 3. Olha aí. E levantemo-nos, sim, e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Estão vendo? Então preste bem atenção, lá em Esdras aparece a palavra terror. Essa palavra terror, eimar, ok? Essa palavra que aparece lá, eimar, que é a palavra, olha aí, essa palavra aí, eimar, que é a palavra hebraica, ela quer dizer pavor, ela quer dizer pavor, ela quer dizer terror, né? Terror, ela quer dizer medo. E vamos lá, pronto, essa palavra aqui, ó, pronto, eimar no hebraico. Deus diz assim, olha como é que diz aí Esdras 3, como é que diz? 3:3, né? Uhum. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles. Tá bom aí, olha para cá. Então quando eles voltaram, eles entenderam que não adiantava seguir a vida sem Deus. Aleluia. Eles viram que não adiantavam seguir a caminhada sem Deus. Eles aprenderam, foram despertados depois de 70 anos. Inclusive eu já falei aqui, baseado nessa profecia de Jeremias 25, 1-12, que é que Daniel ora. E Daniel vai orar pedindo esse despertamento. E aí vem o mais interessante. Israel entende que não adianta continuar a vida sem Deus. Eles levantam o altar, porque eles estão sabendo que Deus libertou, sabendo que Deus estava usando o Ciro, mas eles sabiam, eles estavam também com medo. Mas tem uma coisa interessante. Vocês sabiam que quando nós levantamos altar para Deus,
Ele coloca o terror dele em nós para que outros fiquem com medo de nós? Pastor Osiel, o que é isso? Pois é. Vocês podem observar, vamos ver aí o mesmo texto de Gênesis 35, verso 5, leia aí. Olha o que ele vai ler aqui agora. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. O que foi sobre eles? O terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles. Vira para cá. Um homem de Deus que vai para o altar. Oh, glória a Deus. Pastor, cantor, pregador, professor da EBD, pode ter inimigo, pode ter o diabo, pode ter o cão, pode ter o que tiver. Mas quando tu estás no altar, Deus manda o terror dele. A Bíblia diz que quando Jacó decidiu ir para o altar, eu quero te pedir, leia Gênesis 35. Quando Jacó, depois que ele entendeu que tudo estava entrando errado na vida dele, na casa dele, porque ele não tinha edificado o altar, ele não tinha feito banar a construção do altar, mas quando ele diz, subamos, edifiquemos o altar, aí a Bíblia diz que o terror de Deus caiu em todas as cidades e ninguém perseguiu ele. Ninguém perseguiu a família. Qualquer pessoa poderia matar Jacó. Então olha para cá, quem está no altar não teme inveja. Quem está no altar não teme olho grande. Quem está no altar não teme adversário. Quem está no altar não tem grandeza. Quem está no altar é confiante em Deus. Quem está no altar segue a sua jornada. Está aqui. Sabe qual é o maior problema hoje? É que nós só estamos em púlpitos. Nós não estamos no altar. Sabe qual é o maior problema hoje? É que nós estamos só nos títulos, mas não estamos no altar. Esse é o problema. Sabe qual é o problema hoje? É que nós só temos fama, mas não estamos no... Sabe qual é o problema hoje? É que às vezes nós estamos pensando só no nome da instituição, mas nós não estamos no altar. Jacó disse, subamos, chamou a família, chama a tua família. Às vezes está tudo bagunçado. É o marido enrolado, a esposa cheia de coisa, a casa não tem um altar para Deus. O que reina na casa é a televisão, o que reina na casa é bebida, o que reina na casa é pornografia. Tem muita casa de crente que não tem mais o altar de Deus. E o Salmo 127 diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Como está o teu altar? Observe que o pastor, ele coloca aí que nessa fragilidade, nessa fraqueza, eles foram para o altar de Deus, porque eles estavam com medo. Mas Deus coloca o terror dele a favor de nós, quando nós estamos no altar. Ok? Você tem o subponto 1, os judeus sentindo a necessidade disso, está aí. Eles foram para o altar porque eles precisavam da proteção de Deus, acesso a Deus. E você só tem comunhão quando você está onde? No altar. Subponto 2, todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do... Aí você tem o exemplo de Elias, que antes dele pedir para fogo descer do céu, ele fez o quê? Reparou o altar. Como está teu altar? Como está teu altar? Está quebrado? Teu altar ainda tem vida? Tem lágrimas? Teu altar está em comunhão com Deus? Está aí. E aí ele dá o exemplo, por exemplo, do rei Ezequias. Ele dá o exemplo do rei Ezequias, que faz a restauração. Ele manda purificar o templo, tirar fora as imundícias e levanta o altar. É assim que nós temos que fazer. Mocidade, a igreja pode ter, tem igreja que está tendo dancinha, né? Que eu não sei como é o nome daquilo, que eles fazem nos cultos, a dancinha, até faz. Tem igreja que está tendo dancinha, tem igreja que tem orquestra, tem igreja que tem tudo, mas ela está sem vida, porque todas as atividades delas só são obras, não são sacrifícios vivos para Deus, não estão no altar de Deus. Você tem que ir para o altar, você precisa ir para o altar de Deus, ok? Então, observem bem que agora, no Novo Testamento, não é mais um altar de pedra, não é mais um altar de areia, não é mais um altar de madeira. Jesus Cristo, ele torna-se, na cruz do Calvário, ele cumpre tudo isso,
E a partir de agora, Jesus é o modelo da nossa comunhão. Nós não precisamos mais levantar um altar de pedra, nós não precisamos mais levantar um altar de madeira. Nosso corpo é o local agora onde Jesus pode trabalhar, onde Jesus pode agir. E aí nós podemos ter comunhão com Ele. Lê bem aí, 1 João 2, verso 2. Vamos lá. Isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pronto, João está dizendo que Deus tem prazer agora no sacrifício que Jesus fez. Sabe por que a tua oração é ouvida? Sabe por que quando você vai para o altar, Deus te escuta? É porque Ele tem prazer naquilo que Cristo fez. A palavra propiciação é isso. Então é muito interessante nós atentarmos para essa particularidade, ok? Agora nós vamos para... Vou apagar aqui, só para a gente concluir aqui. Muita coisa boa, meus irmãos. Ou coisa boa é a palavra de Deus. Nós falamos aí sobre esse ponto, mas vocês observaram também que a lição ele coloca Esdras. Você pode ver aí na leitura bíblica, em classe, do versículo 10 ao versículo 13. Eu falei aqui que a questão da primavera estaria ligada à reconstrução do templo. Interessante, pastor Wagner, aqui os irmãos que estão conosco, é que eles agora, quando retornam do cativeiro, eles vão começar um novo templo, ok? Um novo templo. Teve um irmão que colocou, leia bem aí, 8:8, só para vocês terem uma ideia. Coloque aí. 8:8, de 8:8 de Esdras. 8:8. Isso. E dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Mical, e com ele 80 homens. Esdras 3:8? É 3:8. 3:8. 3:8, vai lá. E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém. Sim. E construíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Fizesse o quê? Aviassem a obra da casa do Senhor. Isso, muito bem, bota para cá, irmão. Eu coloquei lá, teve um irmão, isso aqui, irmão, até para você, eu faço isso aqui para te ajudar a desenvolver. Observe que o pastor leu no versículo 8, não é isso? 3:8. Ele leu casa do Senhor e o que mais? Casa de Deus. Casa de Deus. Não é isso que está aí? Isso. Como é que diz? E no segundo ano da sua vinda à casa de Deus, em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque. Muito bem. Pode ir. E os outros seus irmãos, e os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Estão vendo? A casa do Senhor. Aí o irmão perguntou, para que usa isso? O português não vai te ajudar a diferenciar esse Beit Elohim e o Beit Yehová. Ele não vai te ajudar. E vocês entendem bem que eu coloquei aqui, ó, casa de Deus e casa do Senhor. Por que casa de Deus e casa do Senhor? Aqui está a palavra Bait, né? Que é Beit, aqui é Beit, é casa, moradia. Então, por que casa? Olha no hebraico, lá no texto que ele escreveu, está assim, ó, Beit Elohim, ok? Aqui você tem um plural de unidade, Elohim, e aí você tem Beit e Yehová, ok? Isso é um Iod, que é um Iod, Yehová. Então, qual é a diferença? Elohim, eu coloco aqui, é o Deus supremo, é o Deus juiz, é o Deus que governa. Já
Jeová é o Deus que existe. Esse aqui é o próprio nome de Deus. Entenderam agora? Então você tem casa de Deus, o Deus que governa, olha aí, ó. E aí você tem casa do Senhor. Por que Senhor? Porque essa palavra Senhor, que alguns traduzem como Adonai, é essa aqui, ó, Jeová, certo? Então, eles vão construir essa casa. E vocês sabem que há 500 anos atrás, Salomão tinha feito uma campanha para a construção dessa casa. E essa casa, a primeira casa, ela tinha glória, ela tinha resplendor, ela tinha a sua potência. A segunda casa não dá para se comparar com a primeira casa. A primeira casa era grandiosa. E observem bem que havia se passado 50 anos que essa casa tinha sido destruída. Aqui o quadro, quando eles voltam, era totalmente diferente. Na época em que o templo foi inaugurado, havia aproximadamente 24 mil levitas adorando e servindo. Vocês sabem quantos levitas haviam agora nessa segunda casa? 341. Veja a diferença. Mas tem uma coisa muito importante que a gente vai analisar na construção do templo. Agora, nesse segundo momento, eles fazem a festa, eles levantam tudo, mas só baseado na lei. Eles não fizeram nada fora porque foram despertados. Às vezes Deus nos chama por meio de tragédias. Ele nos desperta para vivermos a sua palavra, porque erramos, falhamos. E será se Deus agora nessa pandemia, Ele não está chamando a igreja para um concerto? Chamando a liderança para um concerto? Chamando a mim para um concerto? Chamando você? Então perceba bem que vocês podem observar aqui que eles vão começar essa casa, mas eles vão começar com a liderança. E aqui o pastor Eurico Bergsten, eu finalizo citando isso aqui. Observem bem o que ele diz aqui, ó. Ele diz: também nos nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem nenhuma reverência. Essa é a realidade. Deixa eu dizer uma coisa. A Bíblia diz que quando os mais velhos, porque ficou o grupo dos velhos e dos novos. E novos. Os mais velhos, que conheciam a casa, a história da primeira casa, quando viram a segunda, diante do esplendor da primeira, eles choraram. Choraram, choraram, choraram. Derramaram lágrimas e tristezas manifestadas, porque eles viram que tudo fora destruído por causa dos seus pecados. Os novos se alegravam. A Bíblia diz que misturava alegria com choro, choro com alegria, e não sabia discernir, porque os velhos choravam porque eles viram quanto perderam. Os novos não sabiam, choravam, se alegravam pela nova casa. Então prestem atenção, eu coloco aqui. É importante entender que nós temos que ter no meio pentecostal alegria no presente, mas lágrimas do passado. Quando nós temos lágrimas do passado, quando nós temos lágrimas da nossa história, nós podemos entender que muita coisa precisa ser corrigida para que o mal não nos assole. É muito interessante isso. Portanto, medite nisso, que Deus nos abençoe para sempre. Amém. Pastor Wagner encerra com oração. Querido Deus, Pai amado e santo, te louvamos, rendemos graças a Ti, Pai, te agradecemos por esta lição maravilhosa, por este ensino maravilhoso, Pai, da Tua parte. Pai, continua nos abençoando, abençoando os Teus filhos que estão em casa, assistindo, meu Pai, esta aula. Pai querido, em nome do Senhor, os professores, ó Pai, que venham também cá a Tua igreja ser despertada para estar no Teu altar, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o nosso pastor também,
nosso pastor Ziel, continuar ajudando em tudo, fortalecendo, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e por fé te agradecemos agora e sempre. Amém e amém.